Boa tarde, nós estamos começando hoje no Janelas Filosóficas uma série sobre obras clássicas da filosofia e o nosso primeiro episódio vai ser sobre esta obra aqui, Word and Object, do filósofo americano Willard Quine. Esse livro foi traduzido para o português, publicado pela editora Voz. A tradução é da Sofia Stein, da Unicinos, e do Desidério Murcho, da Universidade Federal do Ouro Preto. Esse livro, então, o Quine foi um filósofo do século XX. Ele nasceu no início do século XX, em 1908, e faleceu no ano 2000, no dia 25 de dezembro do ano 2000. E ele é considerado um dos filósofos mais influentes da segunda metade do século XX. Certamente ele é um dos filósofos mais importantes e influentes. E o que ele fez, houve uma grande transformação na filosofia desse período, e boa parte do que se faz hoje em dia na filosofia contemporânea do século XXI foi e está sendo ainda diretamente influenciado pelo resultado dessa obra. O livro Word and Object foi publicado em 1960. Quine levou 10 anos para escrever esse livro e ele se dedicou, dedicou muito tempo assim à escrita, ao estilo. Então é um livro que foi muito bem pensado, é um livro muito bem escrito. Quine é considerado um dos grandes assim estilistas, né? Um dos filósofos de língua inglesa que melhor escreve, e vale a pena assim prestar atenção no estilo, na maneira como ele redige as suas frases. Bom, o Quine começa a carreira dele como um lógico o objetivo, estudando o princípio da matemática do Russell, e em seguida, depois de defender a tese de doutorado dele na Universidade de Harvard, ele viaja para a Europa para encontrar com Rudolf Carnap, o positivista lógico, e inicialmente ele se torna uma espécie de discípulo. O Carnap foi uma espécie de mentor do Quine. E durante alguns anos o Quine foi assim um divulgador da filosofia de Carnap nos Estados Unidos. Nasceu na década de 30, mas em seguida começam a aparecer algumas diferenças. O Quine foi certamente muito influenciado por Carnap durante toda a vida, mas ele em seguida começa a desenvolver uma filosofia que é própria dele, Quine. E o resultado assim mais bem acabado, mais importante, foi essa obra, Word and Object. Então, o livro, então é sobre isso que eu vou falar, é sobre essa obra que eu vou falar hoje. Esse aqui é o sumário, né? O livro tem 7 capítulos. Há uma preocupação muito grande com a linguagem aqui, como vocês podem ver. O capítulo 2 do livro, Tradução e Significado, tem uma apresentação bem extensa da famosa tese da indeterminação da tradução do Quine. E, embora ele seja um livro de epistemologia e metafísica, há essa formulação muito assim marcada por análises da linguagem. Então nós vamos ver o que aconteceu aqui. Houve no início do século XX, às vezes tem pessoas que chamam a filosofia do início do século XX como tendo havido, pelo menos na tradição analítica, né, uma espécie de virada linguística, ou logicista, ou lógica. E para muitos filósofos do início do século XX, sobretudo para os positivistas lógicos, mas também para Bertrand Russell e George Moore, também para Wittgenstein, depois para os filósofos da linguagem comum, ordinária, da Inglaterra, o principal instrumento de investigação filosófica passou a ser a análise da linguagem. Então isso é diferente daquilo que a gente encontra
nos filósofos mais antigos, nos filósofos da antiguidade grega, romana, nos filósofos medievais, também nos filósofos modernos, em que as preocupações metafísicas e depois epistêmicas são centrais. Para essa geração de filósofos da primeira metade do século XX, as preocupações com a linguagem passaram a ser centrais. E a meta de muitos desses filósofos, a meta principal da filosofia para muitos desses filósofos, foi a busca da clareza. Então, esse foi um período da filosofia em que as questões, algumas das questões mais clássicas, metas e objetivos mais clássicos da filosofia, foram se tornaram secundários. Então, em particular, a chamada busca da verdade e a busca da felicidade ou da boa vida. Para os filósofos, para esses filósofos que eu mencionei antes, a preocupação com a clareza era central. E o Quine, então, se formou nessa geração do início do século XX, e esse livro, a Palavra e Objeto, é uma espécie de marca uma espécie de fim dessa época, o início de um novo tipo de projeto filosófico que, embora que se tornou muito disseminado. É certo que as preocupações com clareza continuam centrais ou muito importantes, mas uma coisa que o Quine defendeu nesse livro é que a busca da verdade e a busca da clareza são dois lados da mesma moeda, são dois empreendimentos, são parte de um único empreendimento. Então houve uma ruptura do Quine com essa tradição imediatamente anterior e uma espécie de redefinição assim, dos objetivos da filosofia e da própria filosofia. E isso se apresentou de muitas maneiras. A primeira manifestação disso foi numa polêmica que o Quine teve com o Carnap a respeito de enunciados analíticos e sintéticos. E depois sobre a indeterminação da tradução. Mas isso é parte assim, mais geral, isso é um aspecto mais geral da filosofia do Quine, e essas polêmicas que ele teve são simplesmente manifestações mais pontuais desse projeto mais geral dele. O projeto mais geral do Quine é o que a gente pode chamar, é o que ele próprio chamou, ou passou a chamar mais tarde, no livro, no ensaio Relatividade Ontológica, ele passou a chamar de naturalismo. Ele apresenta, então, nessa coletânea de ensaios, que foi publicada em 1969, há um ensaio chamado Epistemologia Naturalizada. E a partir desse momento, então, ele começa a se identificar como um naturalista. Aqui, no livro Word and Object, ele ainda não se apresenta dessa maneira, mas o projeto está todo ali. Então, isso que a gente chama hoje de naturalismo, e que teve uma versão muito radical na filosofia do Quine, a gente já encontra em Word and Object. E a gente pode dizer assim que esse é o projeto central dele. O Quine inicia o livro com a famosa metáfora do barco de Neurath. Então, o Neurath escreveu: somos como marinheiros que têm de reconstruir seu barco em mar aberto, sem jamais poder desmontá-lo em uma doca seca e reconstruí-lo com partes novas. Então, essa aqui é uma metáfora da nossa situação cognitiva, do nosso conhecimento, da ciência. É uma ideia que essa aqui é uma imagem, né, do conhecimento, da ciência ou da nossa condição cognitiva, se quiser chamar assim, que se contrapõe às concepções da epistemologia clássica, que são fundacionistas. Em particular, isso aqui é um contraponto direto à filosofia de Descartes. Então, Descartes buscou buscou reconstruir todo o nosso conhecimento a partir de um ponto de partida, um fundamento que fosse maximamente certo, né? Sobre o qual nós pudéssemos ter clareza e distinção e certeza, portanto. Essa imagem que o Neurath apresenta e que o Quine
desenvolve da sua maneira, né? É uma concepção de conhecimento em que não há fundamentos absolutos. Nós estamos como que flutuando num mar, e nós temos que manter esse barco flutuando e navegando sem que a gente possa ancorar ele e refazer ele. Então, se alguma coisa estraga no barco, ela tem que ser, o conserto tem que ser feito com as peças que já estão no barco, que estão disponíveis ali. As peças antigas têm de ser readaptadas a novas funções. E a ideia aqui é que é assim que a ciência funciona. E é assim que o nosso conhecimento em geral funciona. A gente nunca refaz o nosso conhecimento a partir de um fundamento maximamente certo, como quis o Descartes. A gente sempre vai apenas revisando o conhecimento com os instrumentos que nós temos à disposição naquele momento. Então, a gente usa as teorias científicas do momento para que nós consideramos bem confirmadas, para corrigir outras teorias e hipóteses que nós consideramos que estão erradas. Então, a gente se apoia num ponto para corrigir um outro aspecto, né, da nossa teoria. E é assim que se faz num barco em alto mar. Então, se o mastro quebra, a gente vai ter que consertar o mastro com um pedaço de madeira ou metal que esteja disponível em alguma outra parte do barco. E a ideia aqui é que todo o nosso conhecimento, não apenas o conhecimento científico, mas todo o nosso conhecimento também, o conhecimento de senso comum, funciona dessa maneira. O conhecimento científico seria simplesmente a versão mais sofisticada desses conhecimentos que nós temos no senso comum, na vida cotidiana. E então isso é o que mais tarde o Queid chama de naturalismo, né? no ensaio Epistemologia Naturalizada, e depois, mais tarde, ele, enfim, reflete sobre isso em vários ensaios em que ele tenta definir ou pelo menos caracterizar de maneira mais precisa o que é naturalismo. Essa caracterização que está na tela agora, naturalismo, é do livro Teorias e Coisas, que é um livro da década de 80 já. Ele define dessa maneira: naturalismo é o reconhecimento de que é no interior da ciência mesma e não em uma filosofia primeira que a realidade deve ser identificada e descrita. Então, de novo, isso aqui novamente é uma manifestação daquela metáfora do barco. Nós temos, mas ela tem uma consequência importante, né? Que é a de que a filosofia, da mesma maneira que a ciência, se ocupam da identificação e descrição da realidade. Portanto, há um retorno aqui, nessa concepção de filosofia, àquela tradição mais antiga que buscava não apenas a clareza, a busca da clareza, dizer claramente quais são os pensamentos, o que as outras pessoas dizem e pensam, como é que a gente poderia expressar, apresentar isso de maneira clara, se faz sentido, se não faz sentido, quais são os limites do sentido, assim por diante. Aqui não, aqui é uma busca também pela identificação e descrição da realidade, ou seja, uma busca pela verdade. Então, da mesma maneira que a ciência busca contribuir para descobrir qual é a verdade, como é que o mundo é, a filosofia, o Quine concebe a filosofia como contribuindo também para esse mesmo empreendimento. A filosofia, segundo Quine, é simplesmente a parte mais geral, mais abstrata desse empreendimento científico de busca da verdade, que também é um empreendimento que a gente tem na vida comum, vida cotidiana, que a gente quer saber como é que o mundo é ao nosso redor. A gente pode fazer isso de maneiras mais ou menos sistemáticas. Então, tem um nível de sistematicidade que é mínimo, que é o do senso comum, da vida cotidiana, que muitas vezes é incoerente, é impreciso, mas suficientemente preciso para nossos propósitos práticos. Depois há um grau mais elevado disso, de busca de
sistematicidade e generalidade nas teorias científicas, né? Então isso se buscam assim critérios mais rigorosos, uma descrição mais precisa da realidade, se usam conceitos que são mais bem definidos, e há também uma busca pela identificação e descrição da realidade, que pode ser feita num grau máximo de generalidade e abstração, o máximo que a gente consegue. E isso é o que o Quine chama de filosofia. A filosofia é aquele empreendimento que busca identificar e descrever a realidade nos seus aspectos mais gerais. Então se busca uma sistematização máxima. Então a gente tem uma sistematização do domínio biológico na biologia, do domínio antropológico e humano nas ciências humanas, e enfim, a gente pode ter um empreendimento físico e assim por diante. A gente pode ter empreendimentos assim parciais, né, de identificação e descrição da realidade. A gente pode tentar sistematizar tudo no que o Quine às vezes chama, usando uma expressão de Newton, o sistema do mundo. Então, como é que a gente poderia, se a gente tivesse que pensar quais são os traços mais gerais da realidade, né? Se a gente tivesse que, se a gente pudesse fazer uma reflexão sobre como é que é a realidade pensada como um todo, então esse seria um empreendimento que o Quine chamaria de filosófico. Mas o importante aqui é que não há uma diferença de gênero entre o empreendimento filosófico e o empreendimento científico. A diferença não é de gênero, é apenas de grau de generalidade e abstração. Então, o Quine diz, a rigor, não há uma diferença. A natureza do empreendimento não é diferente num caso e no outro. Claro que a gente pode classificar um certo livro, um certo projeto de pesquisa, um certo resultado, um experimento, alguma coisa assim, como sendo científico, ou até mais especificamente, como sendo biológico, ou físico, ou químico, ou filosófico. Mas o Quine diz que esse tipo de classificação ela é útil para bibliotecários e para burocratas universitários, né? Porque o número de livros numa biblioteca é muito grande, e se a gente colocasse todos lado a lado apenas pela ordem alfabética do título, do autor, seria muito difícil encontrá-los. Fica mais fácil se a gente reunir eles por áreas. Então a gente faz essas divisões. Isso aqui é filosofia, aquilo ali é antropologia, história, física, matemática. Mas, a rigor, o Quine diz, todas essas áreas fazem parte de um mesmo empreendimento geral que consiste na busca da identificação e descrição da realidade da maneira mais clara possível. Então, é claro que na identificação e descrição da realidade há também um trabalho de esclarecimento, de clareza, de busca dos conceitos, das palavras adequadas para falar de maneira mais precisa, da maneira mais precisa possível do mundo. Então, o Quine considera que a busca, a análise da linguagem e a busca da verdade são, nesse sentido, dois aspectos do mesmo empreendimento. Também na ciência, a análise da linguagem, e a filosofia, à medida em que ela busca identificar e descrever os traços mais gerais da realidade, trata não apenas de esclarecer o que as pessoas dizem, mas também trata de identificar e descrever como o mundo é. Bom, essa mesma ideia aparece no final do livro Word and Object, no último parágrafo, aliás, desse livro, em que o Quine formula essa frase bem emblemática, muito citada. Ele diz o seguinte: a tarefa do filósofo difere da dos outros, qualquer outro, pode ser um cientista, pode ser uma pessoa, assim, senso comum, qualquer pessoa que esteja interessada em descrever, identificar a realidade ou buscar algum tipo de clareza. A tarefa do filósofo difere da dos outros em pormenor, não de um modo tão drástico como supõe quem atribui
ao filósofo um ponto de vista privilegiado, fora do esquema conceitual de que se ocupa. Não há tal exílio cósmico. Então essa ideia de que não há um exílio cósmico é, de novo, a mesma ideia que ele apresentou lá na epígrafe. Então o livro começa com a metáfora do barco de Neurath e termina com dizendo isso, não há exílio cósmico. Então, de uma ponta a outra do livro ele está preocupado com isso. Essa ideia de que nós não temos como sair fora, né? Sair fora desse empreendimento mais geral, que é a nossa busca pela identificação e descrição da realidade. A gente não tem como fazer isso fora dos próprios empreendimentos dos quais nós participamos. Nós não temos, aqui nesse texto aqui, nessa passagem, ele usa a expressão esquema conceitual. Em outros textos ele fala assim, da teoria do mundo, do sistema do mundo, do empreendimento geral. Então, a expressão esquema conceitual aqui não tem muita relevância, tá? Até depois eu tenho uma discussão a respeito dessa expressão com o Donald Davidson. O importante aqui é isso, não há um ponto de vista que seja especificamente filosófico. Que seja especificamente filosófico no sentido de ser filosófico e não científico. Tá? Da mesma maneira, não há um ponto de vista especificamente científico que não seja ele já filosófico também. Esses dois empreendimentos fazem parte de um único empreendimento. Então isso também, isso é uma. Então, de um lado, o Quine está voltando, né, aquelas preocupações ou aquelas metas, resgatando aquelas metas mais antigas da filosofia metafísica, se quiserem, em que se buscava, em que não se fazia essa distinção, né, a distinção que passou a ser feita no início do século XX entre, de um lado, a filosofia e, de outro lado, as ciências. Essa é uma distinção que muitas pessoas fazem até hoje. Filosofia é diferente da ciência porque teria métodos diferentes, teria propósitos diferentes, teria critérios diferentes. A maneira de argumentar do filósofo, tem algumas pessoas que dizem, é diferente da do cientista. E o Quine está negando tudo isso aqui. Ele está dizendo que não, a diferença não é de gênero, a diferença é apenas de grau de generalidade e abstração. Mesmo quando, da mesma maneira que um cientista, quando está fazendo uma investigação, digamos, biológica, ele não tem como sair fora do que ele já aprendeu a respeito dos seres vivos, da teoria da evolução ou da genética, enfim. O cientista usa os instrumentos científicos que eles têm à disposição naquele momento para fazer novas descobertas, revisar as teorias do passado. Então ele não tem como, o cientista não tem, digamos assim, um acesso ao mundo que seja separado das próprias teorias que ele já desenvolveu. O cientista não tem como comparar as teorias dele com o mundo, porque ele não tem como sair fora, né, digamos assim, olhar de fora. Aqui de um lado estão as minhas teorias, a minha teoria, e de outro lado está o mundo, agora eu vou ver se a minha teoria é verdadeira. Não, o cientista usa as próprias teorias que ele tem para testar as próprias teorias. Então isso é bem assim, bem evidente, por exemplo, nas áreas mais sofisticadas das ciências, porque, por exemplo, né, esses experimentos em astrofísica, por exemplo, a mecânica quântica, os instrumentos de teste das hipóteses novas são desenvolvidos pressupondo a verdade das teorias anteriores. Então, se usam as teorias atuais para construir instrumentos que vão testar as novas hipóteses. Então, há uma certa circularidade nesse procedimento, nesse método científico. E o que o Quine está dizendo é que, né, repetindo e aprofundando a metáfora do barco de Neurath, é que essa é também a situação da filosofia. E, portanto, aquilo que o Descartes quis fazer nas meditações, na primeira meditação, sobretudo, em que ele busca se isolar, né, o Descartes diz assim explicitamente, olha, eu esperei me encontrar num momento em que eu estivesse livre de preocupações práticas, que eu não estivesse preocupado com o meu sustento, nem com o meu abrigo, e agora eu vou poder
né, me isolar, digamos assim, parcialmente do mundo e colocar em dúvida, ver se, investigar desse ponto de vista externo ao mundo e as próprias crenças do passado, se elas são verdadeiras, colocá-las em dúvida, investigar se elas podem ser falsas, se há como mostrar que elas são verdadeiras. E o que o Quine diz é que a gente não tem como fazer isso. A gente não tem como fazer isso porque a gente só coloca em dúvida quando a gente tem razões para duvidar. Essas razões que a gente tem para duvidar, a gente normalmente extrai das teorias ou dos indícios que a gente tem observados no mundo. Então, isso se manifesta, por exemplo, na argumentação de Descartes, quando ele fala quando ele apresenta o primeiro argumento, que é o argumento do erro dos sentidos. Aquele argumento do erro dos sentidos, o Quine diria que ele é um argumento baseado em indícios empíricos, científicos, enfim, é algo que a gente descobre. Então, a gente usa o nosso atual grau, o nível, digamos assim, de conhecimento do mundo, né, que nos diz que os sentidos, que a gente pode às vezes se enganar quando faz observações, a gente pode formar julgamentos, fazer julgamentos baseados no que a gente observa que são equivocados. Esse é um conhecimento que nós temos, reflexivo de nós mesmos, que é baseado, digamos assim, no conhecimento da psicologia, do modo como a nossa mente funciona, como é que os sentidos funcionam e assim por diante. Então, a tese geral do Quine é que nós não temos como fazer filosofia a não ser começando onde a gente está. Então, também alguns textos em que o Quine fala bem assim, ele usa essa expressão, ele usa a expressão latina, in medias rebus, em meio às coisas. Nós começamos a filosofia em meio às coisas. A gente começa onde a gente está. A gente não começa fazendo uma espécie de tábula rasa. A gente começa com o estado atual dos nossos conhecimentos, que é aquilo que a gente julga saber, aquilo que a gente pode afirmar com base nas teorias que nós temos, nos indícios que nós temos, e nós vamos revisando, modificando a nossa teoria geral do mundo. Então, o resultado é que a gente tem sempre esse ponto de vista na filosofia do Quine, que é um ponto de vista interno às ciências, mas as ciências e a filosofia é considerado como um todo. É como se ele partisse sempre assim dessa totalidade, ou na medida que nós podemos conhecer, do nosso empreendimento cultural, civilizacional, se quiserem, ou científico, cognitivo, e não há, portanto, uma separação clara entre a busca da verdade e a busca da clareza, porque quando os cientistas modificam o vocabulário científico para melhor descrever o mundo, eles estão sendo orientados em parte por indícios observacionais, querem elaborar uma teoria melhor, que explique melhor aquilo que a gente de fato observa. Então, a revisão e a clareza conceitual servem a essa meta. E a busca da verdade, portanto, é alimentada e pressupõe, então, essa busca da clareza. Esses dois empreendimentos não são empreendimentos assim distintos na filosofia do Quine. Da mesma maneira, na filosofia do Quine, não há uma separação clara entre o empreendimento epistemológico e um empreendimento metafísico. O Quine nunca usa a palavra metafísica. Há um sentido até no sentido assim clássico, né, de uma metafísica a priori, ele certamente não é um metafísico, mas ele pode ser considerado um metafísico, talvez possa ser considerado o grande metafísico do século XX, talvez o principal metafísico do século XX até. O metafísico, a pessoa que sistematizou essa metafísica, assim, digamos, científica. Ele pode ser considerado metafísico à medida em que ele busca, né, buscou uma descrição dos traços mais gerais da realidade. Esses são dois aspectos da filosofia do Quine
que também são inseparáveis. Não há, de um lado, uma epistemologia naturada que esteja desligada dos resultados dessa teorização que ele buscou. E não há uma metafísica que não seja produto dessa epistemologia naturalizada na filosofia do Quine. Então é difícil separar os dois aspectos, tá? Então isso significa que o Quine é um filósofo sistemático. A gente não tem assim partes muito isoladas na filosofia dele, e por isso ele é uma filosofia que é difícil começar a aprender. É como se a gente tivesse que aprendendo ela toda ao mesmo tempo, né? Então tem essa característica mais assim holística e sistemática na filosofia dele. Então o que ele chama de epistemologia, é claro, é um empreendimento que ele considera que tem de ser feito agora partindo do estado atual do nosso conhecimento sobre a psicologia humana, enfim, aquilo que a gente sabe sobre o mundo. Nosso ponto de partida é o ponto de partida dos nossos conhecimentos gerais sobre as relações entre a mente, as observações, a percepção e o mundo, tal como descrito pelas nossas melhores teorias científicas. Então, a questão epistemológica central para o Quine é como é que nós chegamos a essas teorias tão sofisticadas do mundo que nós temos hoje, partindo de indícios muito limitados, né? Os indícios fornecidos pelas nossas experiências, nossos sentidos. Como é que a gente consegue ter teorias assim tão gerais, tão que falam de coisas que postulam entidades que ninguém jamais viu ou experimentou, né? Então, falam de elétrons, fótons, falam de Big Bang, falam de placas tectônicas, dinossauros. Então, a gente tem uma infinidade de entidades que são postuladas pelas teorias científicas atuais e que ninguém jamais viu. Então, como é que a gente chega? Como é que a gente consegue, né, partir desses indícios muito limitados que nós temos e chegar a essas teorias? Então, a tarefa da epistemologia naturalizada seria explicar isso. E o ponto de chegada, né, são essas teorias atuais. Então, se a gente fosse fazer uma sistematização de todas as teorias que nós temos, qual seria a melhor sistematização possível? Né? Se a gente tem física, tem biologia, tem psicologia, antropologia, a gente tem muitos empreendimentos assim, científicos. Se a gente fosse tentar unificá-los todos numa teoria geral, como é que seria essa teoria geral? Então, o Quine, na década de 60, escrevendo esse livro, na década de 50, 60, como muitos outros filósofos da sua época, fez uma aposta. A aposta que ele fez foi no fisicalismo. Ele achava que a física seria a única disciplina científica que trata de tudo que existe. Enfim, o que os biólogos falam de seres vivos, mas os seres vivos são seres compostos de partículas físicas. Os psicólogos falam do comportamento humano, da mente humana, e né, os seres humanos são também compostos de partículas físicas. Os geólogos tratam, enfim, dos solos, das pedras, dos astros, dos tipos de minerais, mas isso também é feito de partículas físicas. Então, a única disciplina científica que é suficientemente geral para falar de tudo seria a física. Então, o Quine e outros filósofos desse período achavam que haveria se é possível algum tipo de unificação das ciências, uma teoria geral de tudo, essa teoria geral de tudo seria fisicalista, e o Quine então sustenta isso, né, nesse livro. Ele é, portanto, um filósofo materialista. Mas esse materialismo, o fisicalismo, que ele afirma no Word and Object,
ele é um produto do que ele considerou serem assim os melhores resultados e a melhor sistematização possível para a ciência da sua época. Não é um produto não é produto de um raciocínio a priori. Ele não chega não faz uma afirmação do física, ele não diz assim o mundo é essencialmente físico, coisas assim, porque ele tem assim uma crença a priori nisso. Ele achava que esse era o resultado mais provável da ciência daquela época, tá? Então, claro que a gente pode questionar isso, o próprio Quine diz. Se alguém me apresentar indícios contrários ao física, se a ciência mostrar que isso é falso, enfim, o naturalismo, então o naturalista tem que aceitar, então, que o mundo não é feito só de coisas físicas, tá? Então isso é perfeitamente possível dentro desse esquema geral naturalista de Quine. Eu estou chamando a atenção para isso porque a palavra naturalismo nas últimas décadas ficou associada ao materialismo ou à ausência ou à negação, né, de entidades sobrenaturais ou coisas assim. Mas isso é na filosofia do Quine não há essa conexão necessária. Na filosofia do Quine enfim, se trata apenas de avaliar quais são os melhores indícios que nós temos, e à medida que novos indícios forem aparecendo, e se houver indícios que contradigam o fisicalismo, e nas últimas décadas a gente tem isso, aumentou a situação hoje na filosofia da ciência diferente da situação vivida na década de 50 e 60 por Quine. Então a gente pode também questionar o fisicalismo, mas mantendo o naturalismo, né? E na filosofia posterior apareceram, na filosofia da segunda metade do século XX, agora do século XXI, há diversos filósofos naturalistas que não são fisicalistas. Bom, então, uma coisa importante aqui a dizer é que o naturalismo, como o ponto de partida do naturalismo são esses... Como há essa afirmação, né, de que não há um ponto de vista especificamente filosófico que seja externo a esses nossos diversos empreendimentos cognitivos. Então, se a gente fosse fornecer uma justificação do naturalismo, ela teria que ser circular, porque ela teria que usar o resultado dos nossos diversos empreendimentos científicos para sustentar que não há esse ponto de vista externo aos próprios empreendimentos científicos. Então, necessariamente, a justificação do naturalismo nessa filosofia, na filosofia do Quine, ela é circular. E isso é algo que é apresentado não como um defeito, né? Claro que seria melhor se não fosse assim, mas o argumento do Quine é que não há alternativa. A alternativa a essa justificação circular seria uma justificação que partiria que veria as coisas, se colocaria, como Descartes quis se colocar, nessa espécie de exílio cósmico, ou de um ponto de vista do lugar nenhum, que nem diz o Thomas Nagel. E como não há esse ponto de vista do lugar nenhum, esse exílio cósmico, então a justificação do naturalismo é necessariamente circular. Bom, é claro que eu estou aqui pulando muitos detalhes. Tem só um aqui que eu queria chamar a atenção antes de seguir, de terminar, que é o seguinte: quando Quine afirma que a epistemologia é naturalizada, o que ele está dizendo é que a epistemologia, isso que nós chamamos de epistemologia, é uma parte ou é uma subdisciplina da psicologia, é uma parte da psicologia. Então, a psicologia estuda os comportamentos humanos, animais em geral, né? Esses comportamentos, o que as pessoas dizem, o que elas estão dispostas a dizer. E existe uma parte dessas nossas afirmações que são afirmações de conhecimento, afirmações sobre indícios, em que a gente faz previsões. Então, a epistemologia é essa parte da psicologia
que estuda como é que nós chegamos a nos tornar, o Quine diz, dispostos, né, a fazer afirmações de tipo, eu sei que isso, a teoria tal é verdadeira. E em fazendo essas afirmações, nós então podemos chegar a uma teoria geral, ou uma proposta de uma teoria geral do mundo, que é esse empreendimento. Então, a gente tem os empreendimentos científicos, depois a sistematização disso, a sistematização filosófica. Mas essa sistematização filosófica que o Quine propõe, ela é principalmente uma sistematização feita pela simplificação das categorias, das palavras, né, que nós usamos, palavras, os termos gerais que nós usamos para descrever o mundo. Então, a sistematização das diversas teorias, o Quine diz, é também um projeto de regimentação notacional. A gente tem que encontrar ele chama nos textos dele, a gente tem que encontrar uma linguagem que seja maximamente simples para sistematizar os nossos diversos empreendimentos científicos. E aí, então, ele tem esse projeto de simplificação notacional, regimentação linguística, né? E que ele faz, então, ele diz, da mesma maneira que o cientista busca elaborar hipóteses mais simples possíveis para explicar os fenômenos, o cientista filosófico, né? O cientista que está buscando essa teoria maximamente geral, também deve buscar o máximo de simplicidade. E portanto, ele faz, então, diversas assim, críticas ao uso de palavras e afirmações que não têm critérios de identidade, de uso bem delimitados. Então há uma série de críticas que ele faz ao uso do vocabulário que ele chama de mentalista, né? O vocabulário da psicologia tradicional, como vocabulário, as palavras crenças, desejo, conhecimento. Então, ele achava que seria melhor a gente, pelo menos, partir no empreendimento filosófico com esse vocabulário maximamente simples, e depois, claro, caso fosse necessário, a gente pode ir introduzindo novos conceitos, mas o ponto de partida não pode ser esse. Então, todos esses empreendimentos do Quine, eles são estranhos, no certo sentido, eles retomam aqueles empreendimentos mais antigos da filosofia, em que não havia uma distinção clara entre ciência e filosofia, mas agora isso tudo é feito de um ponto de vista que é estranho àquela filosofia mais antiga, porque o Quine simplesmente se nega a usar o vocabulário da filosofia tradicional, que ele considera obscuro. Então, ele não usa, né, a palavra mente, não usa a palavra crença, ele não usa a palavra conceito, propriedade, ele não usa a palavra necessidade. Enfim, ele busca um vocabulário que é muito espartano, né, e magro. Então, ele acha que isso é o que é exigido do filósofo que aceita, né, que o seu ponto de partida é o do estado atual do nosso conhecimento científico. Como nós não temos digamos assim, uma teoria científica da consciência, por exemplo, a gente tem teorias científicas da matéria física, a gente tem teorias científicas da evolução das espécies, a gente tem algumas teorias sociais, históricas, mas a gente não tem uma teoria da consciência, enfim, a gente tem projetos assim de pesquisa em psicologia, mas não uma teoria empírica da consciência. Então, a gente deve evitar isso até que essa teoria seja desenvolvida. Se ela for desenvolvida algum dia, talvez ela possa ser incorporada a essa metafísica regimentada do Quine. Enquanto isso não acontecer, então não. Então tem uma espécie de retroalimentação aqui, né? Então os resultados atuais contribuem
para as novas pesquisas em epistemologia, para a descrição da formação de novas teorias. Então a gente tem a formação de hipóteses para novas teorias e as teorias já aceitas, que realimentam a formação de novas hipóteses. Então, de novo, a gente tem um movimento aqui que é circular. E, por fim, o que eu queria mencionar é que houve assim, essa modificação, portanto, do território da filosofia, que foi gerada em parte pelas contribuições do Quine. Claro que o Quine não foi o único a fazer isso aconteceu também em outras áreas, né? Aconteceu na filosofia da ciência, por exemplo, com Thomas Kuhn e aquela geração de pesquisadores, né? Aconteceu na ética também, mas houve assim esse impacto bem grande na filosofia, pelo menos na tradição analítica, que foi o surgimento de um número muito grande de projetos então naturalistas na filosofia que passaram a pesquisar temas das mais diversas áreas, da física, da mente, da ética, dos comportamentos, da linguagem, levando em consideração concomitantemente aos empreendimentos científicos e empíricos. Então isso é algo que a gente não via, por exemplo, a gente não viu isso, não havia isso na filosofia de Rudolf Carnap, de Wittgenstein, não havia isso na filosofia de Ryle, Strawson. Esses eram filósofos da primeira metade do século XX que separavam o empreendimento filosófico do empreendimento científico. E a partir da década de 60, com a publicação desse livro e da influência do Quine e outros, isso mudou. Então a gente passou a ter um número cada vez maior de filósofos que passaram a fazer investigações misturadas, né? Que há essa mistura de busca da clareza e busca da verdade. Bom, eu estou aqui com o Marcelo Fishburne agora, que vai me colocar algumas questões e objeções. Vamos ver. Tá, obrigado aí, Rogério, pelo convite, por falar pra gente aí um pouco sobre o Word and Object do Quine. Separei algumas das anotações aqui enquanto eu estava ouvindo a sua apresentação. Vamos ver se elas ajudam, né, a gente olhar um pouquinho mais para o livro. O Quine começa o livro ali falando sobre... ele fala bastante ali sobre... Bom, a gente começa com estímulos... A gente tem, né, a gente tem estímulos sensoriais e isso produz de alguma maneira na gente frases sobre objetos, né, sobre computadores, sobre mesas, objetos físicos, e eventualmente a gente tem teorias sobre o mundo, né? Então, a maneira como ele começa falando ali dá a entender, bom, a gente está observando esse fenômeno humano, né? Ele está olhando para o ser humano como um fenômeno a ser explicado, né? E parte desse fenômeno inclui, então, a gente funciona de um certo jeito e eventualmente está falando coisas. Daria para chamar isso que ele faz no livro de uma filosofia da linguagem naturalizada e entender que isso para ele é escrever a partir do conhecimento, sei lá, né, científico que a gente tem sobre ele fala sobre condicionamento, né, tem essa teoria behaviorista por trás ali também. Daria para a gente dizer que isso para ele é o caminho para a gente responder perguntas, né, talvez reformuladas, perguntas de epistemologia, né, ou perguntas de filosofia da ciência. Então, tem duas coisas. Eu tô enfatizando aqui hoje, né, o projeto geral naturalista, e eu quis tentar pelo menos indicar que esse projeto naturalista não é necessariamente fisicalista. O projeto naturalista simplesmente diz que nós não temos como fazer uma investigação filosófica a não ser partindo de onde a gente está levando em consideração tudo que nós sabemos até esse momento. Então, claro, o Quine achava que o resultado de partir de aceitar essa premissa é o fisicalismo, tá? Então
Então, se a gente começa levando em consideração o que a ciência diz ou dizia até a década de 60, então nós devemos concluir que talvez a melhor sistematização que a gente possa fazer do mundo, de nós mesmos, seja uma sistematização materialista, fisicalista. E, portanto, a gente então agora vai ter que fazer o caminho de volta, que é descrever, se eu aceito que essa é a nossa teoria, né? Então agora como é que eu devo descrever o aprendizado da linguagem, a formação dos nossos comportamentos, as nossas disposições de fala, isso que a gente chama de conceitos. Como é que eu devo descrever isso desde um ponto de vista fisicalista? E aí tem um desafio. Então, tem uma boa parte da obra do Quine que se dedica a isso. Tem um livro especificamente sobre isso, que é o The Roots of Reference. Mas isso está aqui no capítulo 1, no capítulo 2 e 3 e 4. Metade desse livro do Word and Object aborda esses assuntos. Porque isso é um desafio, um grande desafio para o naturalista. Tem dois grandes desafios para o naturalista, para o fisicalista. Um é descrever o aprendizado da linguagem, porque parece, né? Parece que quando a gente diz alguma coisa, isso que a gente diz tem um significado ou expressa um conceito. Então, isso que está sendo expresso pelas palavras deveria, a gente supõe, no senso comum supõe, isso tem uma existência mais ou menos independente daquilo que está sendo dito. E a gente diz coisas do tipo assim, isso que eu estou dizendo agora poderia ser dito de outra maneira, poderia ser traduzido para outra língua. O sentido freguiano, algo assim. O sentido freguiano, ou o que a gente chama de significado, que seria uma espécie assim, de entidade. Essa entidade pode ser uma entidade de tipo abstrata, platônica, ou pode ser uma entidade psicológica, não importa. Então, uma entidade mental, né? Então, haveria isso que seria preservado numa boa tradução. Então, o desafio para quem é fisicalista, porque o fisicalista diz assim, não, mas a gente não tem nenhum indício da existência dessas coisas, né? Qual é o indício que a gente tem da existência disso? E aí o Quine diz, bom, se eu puder explicar todo o comportamento linguístico das pessoas sem postular essas outras entidades, então eu tenho uma explicação mais simples. E foi isso que ele buscou fazer. Então, ele buscou fazer uma descrição da linguagem. Claro que isso então gerou, né, projetos de pesquisa nessa área da filosofia da linguagem. Mas a ideia geral é assim, ele nunca desenvolveu os detalhes. Ele fez o projeto geral, que está aqui no Word, mais desenvolvido, um pouquinho mais detalhado no The Roots of Reference. Então a ideia é que, será que eu consigo fazer uma descrição de como as pessoas aprendem a falar, das disposições de fala, sem precisar postular essas outras entidades? E ele achava que sim. Mas aí a consequência disso é a tese de indeterminação da tradução. Mas a tese de indeterminação da tradução é só uma consequência disso. Tá? Então é por isso que ele quando fala, né, das pessoas, ele diz essas coisas que são estranhas, são totalmente contraintuitivas, né? Quando a gente diz, a gente não se descreve uns aos outros como objetos físicos, a gente se descreve como pessoas, a gente atribui às outras pessoas crenças, desejos, e a questão para ele é, será que a gente precisa usar esse vocabulário, pelo menos como ponto de partida? E aí, então, se não precisa, então seria melhor prescindir, talvez mais adiante, né? Se a gente encontrar necessidade, a gente introduz. Mas a ideia dele foi estender ao máximo esse ponto de partida. E a mesma coisa com relação a mentes, né? Então tem um problema com significado e tem outro problema com relação a mentes, ou as entidades mentais, consciência. Será que eu consigo fazer uma descrição dos comportamentos humanos sem usar o vocabulário mental? E ele achava que sim, que em princípio isso seria possível. Então, isso se deve àquele aspecto circular, tá? Do raciocínio dele. Se eu aceito o fisicalismo, então eu deveria poder tentar pelo menos escrever. Mas eu penso que essa parte da filosofia do Quine é a parte que envelheceu mal, né? Porque a ideia que muita gente tinha nessa época
e que foi herdada dos positivistas lógicos era de que com o tempo haveria uma progressiva unificação das ciências. A gente chegaria a uma ciência unificada e tem um projeto de uma ciência unificada, de uma enciclopédia das ciências unificadas que os positivistas editaram. E, de certa maneira, o que o Quine está fazendo é continuando esse mesmo projeto. Só que isso nunca se realizou. Então, ao contrário, depois que o Quine publicou isso, o que aconteceu nas ciências foi que começaram a aparecer dificuldades cada vez maiores para essas unificações, e justamente nessas áreas, né? na psicologia, na filosofia da mente e na filosofia da linguagem. Então não aconteceu, e ninguém hoje, eu não sei se alguém ainda espera que isso aconteça. A minha impressão é que cada vez menos gente hoje espera isso, que vai acontecer uma redução da psicologia à biologia e da biologia à física. O que aconteceu foi que se descobriram que essas disciplinas têm dinâmicas, têm teorias, conceitos que parecem irredutíveis uns aos outros. Então a gente tem esferas diferentes, ou níveis de complexidade diferente. Deve ser pluralidade ou diversidade metodológica ou algo assim, independência entre exatamente. Hoje tem mais setores. Na filosofia da ciência, hoje tem bem mais gente defendendo o pluralismo do que essa espécie de reducionismo. Então, porque as reduções foram ficando cada vez mais difíceis de fazer à medida em que a natureza foi se mostrando cada vez mais complexa. Então é uma coisa curiosa, mas até hoje a gente não tem uma teoria da consciência, por exemplo. Né? A gente não tem uma teoria empírica da consciência. A gente tem os estudos de neurociência que são estudos do cérebro, mas não da consciência. Não há nenhum neurocientista que saiba explicar como é que o cérebro produz experiências subjetivas. Então, as coisas, os anos vão passando, chega uma hora que a gente então de repente não tem como fazer essa redução, né? Então talvez não haja como fazer uma unificação dessas disciplinas. Então talvez o fisicalista esteja errado. Mas aí o naturalista pode aceitar, né, a premissa quiniana e tirar outra conclusão, que não é fisicalista. Então daí a descrição do Quine. Então eu penso que essa parte da filosofia do Quine não envelheceu tão bem, o fisicalismo. Mas o naturalismo não. Eu acho que o naturalismo envelheceu bem. Eu acho que ele continua bem, assim, forte, né? A gente tem boas razões ainda para aceitar. Uma segunda pergunta aqui. Bom, o Quine vai negar, né, essa separação de gênero, de tipo entre filosofia e ciência. Então a filosofia traz consigo também aspectos, né, de uma descrição da realidade ou de aceitar a verdade sobre o mundo. E o cientista também faz trabalhos de, enfim, né, gerenciamento dos conceitos ou da terminologia que ele vai usar, né, essa parte. Tem um exemplo aqui da psicologia social, principalmente, né, nas últimas décadas, aí agora já eu acho. Teve uma crise bastante forte de replicação, acho que ela continua acontecendo, e parte do que isso motivou, né, nessa área foi uma discussão forte né, nem sempre assim diretamente em periódicos, em jornais, né, em revistas acadêmicas, às vezes em veículos mais informais, né, blogs, mas também publicações de tipo mais metodológico, assim, né, tentando revisar os critérios, né, para considerar um bom estudo, coisas sobre transparência, coisas sobre qual é o nível de significância estatística que se vai adotar, né? Várias propostas são diferentes, né, e algumas variadas. A minha pergunta seria se, apesar de, então, assim, haver essa mistura, né, dentro de cada uma das áreas da filosofia, das demais áreas da ciência, mas ainda assim a gente conseguiria separar, ou minimamente, né, não necessariamente que seja uma divisão totalmente transparente, mas que tem esse aspecto mais, assim, da investigação empírica, quando a gente está coletando informações, quando a gente está conduzindo um experimento, de quando a gente está fazendo algo que é mais próximo ao que alguém chamaria talvez de algo normativo, né, estabelecendo critérios para a gente utilizar. Ali em algum momento tu falou durante a apresentação, né, a gente deve evitar algumas coisas, né,
evitar o uso da linguagem mentalista ou algo assim, né? Então, quando eu digo, eu devo fazer, tem essa ideia de uma certa normatividade aqui, que pode ser característica também da epistemologia, né? Algumas maneiras a gente vê isso. Será que nesse trabalho do Quine a gente consegue aceitar que existe, que a gente pode pelo menos delimitar em algum nível, né, que tem empreendimentos diferentes, tarefas diferentes acontecendo ao mesmo tempo dentro de cada uma das áreas da ciência e dentro da filosofia também? Sim, tem diferenças, mas o Quine pensa que elas são só de grau, né? Porque esse aspecto normativo, né, ou valorativo, ele está presente em todos os graus. Então, desde o nível assim mais experimental, lá também se fazem escolhas, tu faz seleciona as amostras. O cientista experimental ele não considera todas as observações, né? Ele já faz uma seleção prévia ali. Então, e quando ele está elaborando hipóteses também, ele busca hipóteses mais simples, mais econômicas ou mais fecundas. Às vezes ele tem um jogo ali vou privilegiar mais agora a fecundidade ou mais a precisão, ou a economia, a simplicidade. Não tem uma métrica, não tem tu não tem como derivar isso das observações. Então, esse aspecto valorativo, normativo, né, eu vou optar por isso, por aquela outra razão. Isso não tem como ser, isso não é puramente, não é, digamos assim, as razões não são lógicas nem observacionais, são valorativas. Da mesma maneira, o filósofo, quando diz, não, vamos optar por essa teoria aqui porque ela é mais simples, isso está mais bem justificado, porque os indícios são esses, e aqueles outros lá nós vamos considerar que aquilo lá é ilusório, porque aquilo lá contradiz essas outras teorias. Então, em todos os casos, em todos os níveis do Quine diz, sempre tem considerações de tipo normativo e de tipo empírico e de tipo lógico, né? O que se segue do que, o que contradiz o que. Então, não tem propriamente uma separação. Mas, em geral, as normas da ciência derivam dessa meta, né, que é a de identificar e de descrever a realidade, de fazer previsões. Eu tenho uma meta de descrever, de explicar os fenômenos, né, de tentar, digamos assim, compreender o maior número de fenômenos a partir do menor número possível de princípios ou hipóteses. Tem uma meta que é de prever fenômenos, controlar a natureza, se quiser. Então, a partir dessas metas, é que se extraem, então, as normas da ciência, dos empreendimentos cognitivos, mas isso se distribui em todos os níveis. É claro que em alguns momentos um vai estar vai ser mais saliente do que outros em outros momentos, né? Mas para o Quine Rigor não tem muito uma separação. Essa questão de normas na epistemologia é algo que, enfim, quando o Quine publicou a relatividade ontológica e epistemologia naturalizada, houve muita gente que criticou ele, escreveu artigos dizendo, não, a epistemologia não pode ser entendida como um ramo da psicologia, porque a psicologia é descritiva, a psicologia só diz como é que as pessoas, o que se comportam, o que elas são dispostas a dizer ou acreditar, e ela não diz se o que elas acreditam é verdadeiro ou falso. Então, a epistemologia, por outro lado, então a psicologia seria descritiva e a epistemologia seria normativa, né? E o Quine diz, não, mas a epistemologia é parte da psicologia. Então, tem gente que diz, vocês entendem, são críticas assim que não... São críticas que para o Quine são fáceis de responder, porque elas são críticas que pressupõem algo que ele está negando, né? Elas pressupõem que há essa separação entre filosofia e ciência. Que a filosofia pode se colocar de um ponto de vista fora da ciência e julgar a ciência. E o que o Quine diz assim, não, qualquer julgamento da ciência é parte do empreendimento científico. Então, quando o filósofo faz isso, ele não tem como ignorar a ciência, ao contrário. Em geral, ele está dentro do barco também. Ele está dentro do barco também. Ele não tem como se colocar fora
ninguém consegue sair de si mesmo, essa ideia, né? Então a gente, quando faz críticas à ciência hoje, a gente usa o que a gente aprendeu com a própria ciência, né? Da mesma maneira, quando a gente faz críticas à filosofia hoje, a gente usa o que a gente aprendeu da própria tradição filosófica. Então não tem essa separação entre o domínio que seria exclusivamente normativo da epistemologia, ou principalmente normativo da epistemologia e principalmente descritivo da ciência, para quais são aspectos do mesmo empreendimento. Certo. Eu ia perguntar a última coisa, talvez. Será que tem um método filosófico, né, que a gente pode extrair da filosofia do Quine? A gente tem, sei lá, a filosofia socrática, né? Uma parte dela tem uma estrutura relativamente que a gente consegue descrever, né? A pergunta inicial é o que é X, né? O que é a verdade, o que é justiça, né? O que é temperança. E a resposta vai ser uma definição, né? Que tem que elencar condições necessárias e suficientes para que algo seja X, né? E a gente sabe mais ou menos como fazer isso, né? Vai envolver eventualmente experimentos de pensamento, né? Coisas que não existem, que a gente imagina, que a gente usa para testar a plausibilidade, né, dessas afirmações. Será que na filosofia quiniana, né, qual teria uma espécie de contornos, esboços, né, do método filosófico, né? Sim, tem. É uma filosofia cientificista, né? Mas é claro, ninguém gosta de ser chamado cientificista hoje em dia, porque isso aí virou um termo pejorativo. Mas ela imita, né? Ou ela se considera científica. Então o método é o mesmo do cientista. Então tu começa de onde tu está. Tu começa com as melhores teorias e hipóteses que tu tem em qualquer área. Então é assim também que o cientista faz. O cientista tem que considerar tudo que se sabe sobre um determinado fenômeno, mesmo que o conhecimento venha de áreas vizinhas, né? Então, o biólogo, por exemplo, o Darwin, por exemplo, quando estava estudando a evolução, enfim, elaborando a teoria dele, ele levou em consideração o que os geólogos estavam dizendo sobre a idade da Terra, por exemplo, né? Porque, né, se tem a evolução das espécies e a Terra for jovem, então não dá tempo, né? Então tá, mas aí tem indícios que dizem que não, que é mais antigo e tal. Então, vocês entendem? A gente tem um biólogo ali que está levando em consideração uma coisa que um geólogo está dizendo. E assim por diante. Então, o ponto de partida tu coleta tudo que tu sabe. Tu começa de onde tu estás. Tu começa... Qual é o... Revisão da literatura. Uma revisão da literatura. Tu começa tentando descobrir tudo que tu pode sobre o assunto que tu está estudando. Então, isso tudo então o método esse inclui a literatura que a gente chama de filosófica, mas inclui também as áreas vizinhas, né? Sobretudo nas ciências, mas pode incluir também estudos de matemática, de informática, hoje em dia de inteligência artificial, coisas assim, né? Então, e aí se busca então a elaboração de hipóteses explicativas e depois a regimentação daquilo numa linguagem maximamente simples. Então, esse é o esquema geral da filosofia de Quine. Eu penso que a grande objeção que se pode fazer para filosofias desse tipo são objeções de tipo heideggerianas. Porque os heideggerianos dizem assim, se eu adoto a metodologia científica, eu revelo aspectos da realidade, mas ao mesmo tempo oculto outros aspectos da realidade. Então, os heideggerianos, como o nosso amigo Robson Ramos dos Reis, em Santa Maria, né, ele propõe ele defende um pluralismo ontológico, né? Então ele diz assim, não, há modos de ser. Então um mesmo ser pode ser, nós aqui podemos ser estudados ou percebidos, a gente pode ter uma experiência uns dos outros como seres humanos, a gente pode ter uma experiência como corpos, né? Se um médico está estudando uma pessoa, um médico está me examinando, por exemplo, ele vai me ver basicamente como um corpo, ou como um ser vivo, enfim a gente pode ter
modos diferentes de se relacionar. Poderia chamar isso de perspectivas diferentes, que se eu adoto uma determinada perspectiva científica, eu acabo deixando de ver outros aspectos. Exatamente. Então tem isso. Então, e o Quine, não, nesse sentido, ele não é, né? Ele não seria. Mas o naturalismo é compatível com isso, eu penso, porque eu poderia ter um naturalismo que fosse também pluralista, né? E eu penso que esse tem sido uma tendência nos últimos anos. Então tem as duas coisas. E por outro lado, tem alguns fenomenólogos que estão, como é o caso do próprio Hobson, que estão se aproximando do naturalismo. Tem a fenomenologia naturalizada, né? Então os fenomenólogos, em vez de partirem assim, de investigações assim, baseadas na introspecção, estão também levando em consideração os estudos empíricos para descobrir as estruturas da subjetividade. Então tem uma via de mão dupla. Então isso significa que aquela distinção que havia no início do século entre filósofos analíticos e continentais, ela simplesmente implodiu, né? Implodiu em parte por esses movimentos do Quine e outros, e por parte também do que aconteceu na própria fenomenologia, mas esse é outro assunto. Outra hora a gente convida o Hobson para falar do ponto de vista dele. Então tá, obrigado, Marcelo. Obrigado.